Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim pra gente começar a pintura desse desenho. Olha só, ele é bem grande. Eu vou fazer o fundo, vou fazer as folhas e vou pintar aquele botãozinho que nós vimos logo no início do vídeo. Para esse fundo, eu vou começar com cinza lunar e vou usar cinza lunar azul marinho, tá? Vou usar esses dois tons apenas para esse fundo. Eu vou fazer uma pintura assim mais tranquilinha, mais fácil, poucas tintas. Não vamos dificultar muito essa pintura, não. É um tapetinho até grande, é um desenho grande. Eu vou fazendo, olha, em volta do meu desenho, nas regiões assim mais profundas, esse sombreado com o cinza lunar. Veja que eu vou esfumaçando bem, deixando a região mais central do meu desenho escura, e conforme eu vou me afastando dessa região mais central do meu desenho, eu vou esfumaçando essa tinta, vou suavizando. Depois eu venho com o azul marinho aprofundando ainda mais, tá bom? Esse fundo ainda não vai ficar totalmente pronto. Lá no finalzinho, a gente faz mais alguns detalhes. Uma observação, viu que eu fiz? Eu borrifei um pouquinho de água sobre o meu tapete. Esse é um tapetinho assim, um tecido de algodão, 100% algodão, mas ele é bem grosso. Se a gente coloca um pouquinho de água, não vai borrar. Eu coloco umas 3, 4 borrifadinhas de água com um borrifador que solta bem pouquinha água, aqueles borrifadores de perfume, e saio espalhando a minha tinta. A minha tinta vai correr melhor em cima do tecido, né? O pincel vai deslizar melhor. A gente vai conseguir fazer uma pintura mais uniforme, mais rápida, e a tinta vai penetrar melhor no nosso tecido. Viu que eu coloquei até bastante borrifadinhas aí? Mas isso porque esse meu borrifador, ele solta bem pouquinha água. Se você tiver um borrifador que solta uma quantidade maior de água, você coloca uma ou 2 borrifadinhas, vai colocando a sua tinta para ver se não molhou demais, se ela não vai ficar escorrendo, né, em cima do tecido, se ela não vai manchar folha, flor aí em cima do seu tecido, tá bom? Sempre que eu vou pintar esses tapetes, jogo de banheiro, que também são mais ou menos nesse tipo de tecido, aquele algodão cru, bem grosso, apropriado mesmo, né, para tapete. Então, se eu vou usar esse tipo de tecido, eu sempre costumo umedecer um pouquinho antes de começar a pintura, fazendo dessa forma. Coloco um pouquinho e vou pintando, coloco um pouquinho de água e vou pintando, tá? Isso que eu estou usando agora já é o azul marinho. Eu vou aprofundar esses cantinhos, olha, não vou levar esse azul marinho muito afora. Depois, quando a gente vier com o acabamento do nosso tapetinho, a parte final, aí a gente pode brincar um pouquinho com esses tons, ou colocar até outro tom. Mas para já eu vou deixar dessa forma, só os cantinhos mais profundos que eu tô colocando o azul marinho e deixando ele meio com batidinhas, manchadinho. Não vou fazer uma pintura lisinha, tá certo? Vou colocar por essa região também. Vou espalhando com batidinhas em cima desse cinza lunar, e não precisa cobrir o cinza lunar todo. Esse cinza lunar, ele vai ficar aí que apagando esse azul marinho em cima do nosso tecido, dessa tonalidadezinha creme que tem esse tipo de tecido. Pra já, eu vou deixando dessa forma, vou deixar aí, vai secar, eu vou pintar as folhas. Para essas folhinhas, eu vou usar o verde oliva e o branco, apenas esses 2 tons. Eu vou colocar nessas menores já uma boa porção de branco. E com o verde oliva, eu vou colocando ele em volta, fazendo o contorno, puxando esse verde oliva em cima desse branco. Observação, eu também borrifei um pouquinho de água em cima da folhinha, tá? Dou uma borrifadinha de água aí em cima. Para toda parte da minha pintura, eu sempre vou borrifar um pouquinho de água. Facilita para a tinta penetrar melhor no tecido. Se você pegar a tinta do jeito que ela vem no potinho para pintar isso aí,
você vai colocar uma grande quantidade de tinta, o pincel parece que vai prendendo no tecido e fica, às vezes ainda fica mostrando um pouquinho do tecido, porque a trama do tecido, ela é muito grosseira. Quando a gente borrifa um pouquinho de água, aquela água vai ajudar a puxar mais a tinta e preencher mais rápido, e fazer um preenchimento bem melhor com essa tonalidade que você esteja usando aí, tá bem? Para essa outra folhinha, eu não lavei o pincel, veja que o branco que eu coloquei já ficou esverdeado, maravilha. Então, eu vou pegar o verde oliva, fazer o mesmo processo, passar o verde oliva em volta, esfumaçando para a região central da minha folhinha, tirando aquele tom muito branco. Depois eu vou passar na parte de, vamos dizer, de nervura principal da minha folha, a separaçãozinha dela, né, a separação central. Vou colocar sem muito cuidado os excessos, esfumaçando ele ou puxando ele um pouco, o verde oliva no caso, dando um sentido de nervuras. Tá vendo? E a gente pode já ir deixando nossa folhinha assim. Essas são as menores. As maiores, será diferente a pintura. Olha só, com o pincel, tinta só de um lado dele, eu já fiz o cabinho aí para essas folhinhas. Vou pintar essa última da mesma forma, preenchendo a região central com branco. Não tá aparecendo branco totalmente, porque como você viu, eu não lavei o meu pincel, então o verde oliva que tinha nele já vai marcando, aí já vai ficando mais manchadinho, não é? Agora, o verde oliva no em volta. Vamos puxando, vamos emendando bem esses dois tons. A pintura das minhas folhinhas foram todas assim do mesmo jeito. Agora, eu já marquei essa região central, olha. Vou manchando mesmo, puxando um pouco, deixando o meu riscado. Mas eu deixo um pouquinho mais marcado também, com o sentido de nervuras, aquelas nervuras auxiliares que eu costumo chamar de costelinhas da folha. Toda a lateral bem marcada. Às vezes, quando a gente vai pintar esse tipo de tecido, esses tapetes, a gente tem a sensação de que a tinta não penetra direito no tecido, que dá a parecer que elas estão duras, embora elas não estejam. Então, você pode colocar também umas gotinhas de água numa porção de tinta que você vai usar para fazer essa pintura, viu? Para essa folha aí, essas folhas maiores, eu vou encher totalmente com verde oliva. Não vou fazer igual a pequenininha, não. Veja só, preenchi ela inteira com verde oliva. Agora, com o branco, eu venho colocando em cima, deixando luminosidade onde eu quero. Olha só essa região aí, que eu coloquei uma boa quantidade de branco, deixando boa luminosidade. Essa parte aí também coloquei uma porção de branco. E com o próprio verde oliva, eu vou voltar fazendo as nervuras, tanto principal quanto as auxiliares, né? Aquela nervura principal, que seria a nossa coluna, e as costelinhas aí da nossa folhinha, a sustentação para a nossa folhinha. Olha só, tinta só de um lado do pincel, observe que eu não lavei o pincel, passei aquele risquinho da nervura principal, agora tô colocando essas menores, laterais. Vou pegando tinta só de um lado do pincel, tá? Para não fazer riscos muito grosseiros. Se você pegar a tinta no pincel inteiro, vai ficar bem grosseiro esses risquinhos, essas nervuras. Então, tinta só de um ladinho, pouca tinta, vai lhe ajudar a fazê-las assim mais fininhas. Tô melhorando o contorno em volta e todas essas folhas maiores serão dessa forma. Olha só, essa daí eu enchi ela novamente toda com verde oliva. Ela está numa posiçãozinha um pouquinho diferente. E o branco, a luminosidade que vou colocar em cima agora, vai mostrar isso direitinho. Parti que ela no meio, né, o risquinho que tinha aí no meio,
Só lembrando, gente, você passando o carbono forte, ele não vai apagar na hora de você pintar a sua folhinha. O verde oliva, ele é escuro, de certa forma, mas ele não é tão escuro a ponto de cobrir o carbono, sendo um carbono preto e passando ele forte, ou então um grafite bem marcado, tá bom? Veja o quanto eu coloquei de branco para essa minha folha. Ela ficou com o lado esquerdo menor do que o direito, ela tá numa posição diferente. Vou emendar bem esses tons e daí eu vou puxar minhas nervurinhas. Para as minhas nervuras, eu vou pegar o verde oliva e vou, olha, puxando elas do mesmo jeito. Tinta só de um lado do pincel, pouquinha tinta. Vou fazer a principal, vou fazer essas menores laterais. Essa parte aí de cima cabe um pouquinho mais de luminosidade, mas deixa logo eu terminar minhas nervurinhas. Pode deixá-las bem marcadas, porém não muito grossas, né? Não precisa ficar aquela coisa grosseira demais não, embora a folha seja grande. Já dá para aparecer que minha folhinha tá um pouquinho de lado, não é isso? Vou encher essa outra também toda com verde oliva. Depois de tudo isso tá bem preenchido, eu venho com o branco, colocando a parte de luminosidade. Olha só quanto branco eu vou distribuindo aí em cima. Mas isso depende de se você quer sua folha mais clarinha, você coloca mais branco. Se você quer ela mais escurinha, você coloca menos branco, deixando o verde oliva assim mais forte. A parte da folha que tá assim mais afora, mais acima, eu sugiro que você coloque uma quantidade de branco maior. A parte que fica coisas caindo por cima dela, que ela tá mais abaixo, aí você já coloca um pouquinho menos, só para deixar uma luminosidade boa, que dê para aparecer as nervurinhas que você vai distribuir por aquela região, tá bom? Olha só, aí tá indo para essa parte onde tem essas sépalas aí em cima, eu vou colocar menos branco. A região que tá mais afora, eu deixo ela com uma quantidade maior de branco. Agora, a gente coloca as nervuras. Veja que o centro dessa já estava bem marcado, mesmo assim eu não deixei de fazer a nervurinha. Faça sempre. Vou puxando essas auxiliares, essas menores, essas costelinhas. Observe que essas eu tô puxando assim, arredondando mais. As de cima, eu vou colocá-las mais em pé. Eu tô arrumando, gente, aí deixando um pouquinho mais enlarguecida, mais escurinhas as nervuras. Olha só essas daí de cima, que elas ficaram puxadas em uma posição diferente, acompanhando o desenho da folha. Agora, para a pintura das sépalas, eu vou começar enchendo com verde oliva. Será, né, vou colocar o mesmo tom que eu coloquei para as folhas, o branco e o verde oliva. Eu enchi aquelas duas pequenininhas ali, vou colocar a luminosidade delas. Olha só, essa região aí de cima eu vou deixar mais branquinho, a parte de baixo mais escura. Para esse pedacinho aí em cima, eu vou colocar só um toquezinho de nada, de branco, bem pouquinho. Vou preencher o restante, tudo com verde oliva. Vou colocar mais um pouquinho de branco aí, tá apagadinho, eu quero mais luminosidade. Vou colocar branco para esse cabinho, mas para essa região de cima. A sépalazinha também vou deixar ela com bastante branco. Você pode até colocar brilho se quiser, viu? Um excessozinho. Eu vou deixar a minha assim mais apagadinha mesmo, só com luminosidade. Aí, essa separação da sépala dessa base, dessa rosa, vou deixar mais branco. Veja que eu deixo assim mais arredondado, um desenho mais redondo. Vou fazer uma separação aí, como se fosse uma folha, para essa sépalazinha. A região de cima eu vou deixar com mais luz, a de baixo eu vou deixar ela mais escurinha, o verde oliva aparecendo melhor. Olha o quanto de branco eu coloquei aí. Essa aí de baixo, eu vou colocar um toquezinho de branco também, não precisa muito. E assim fica as sépalas e o cabinho para esse botãozinho, né? Para esse nosso botãozinho. Ainda temos
as sépalas desse outro botão, desse que tá aí do lado. Olha só, tá vendo? Então, vamos trabalhar também isso. Enchi tudo com verde oliva. E agora eu venho com o branco. Deixei um risquinho entre elas, sem tinta. Entre cada uma das sépalas. Deixei um risquinho para ficar aparecendo bem a separação. Principalmente aí para você em casa visualizar melhor. Agora, nesse cantinho que eu fui deixando branco, sem tinta, ou seja, o tom do tecido aparecendo, eu venho preenchendo com o branco. Vou mesclando esse branco ao verde oliva que eu coloquei. Olha só, vai ficando uma luminosidade bem marcada. E essa é a intenção para que elas se sobressaiam em cima dessa folhinha, viu? Você pode deixar assim, dando a ideia de que o cabo da flor está indo para trás dessas folhas, ou você pode marcar um cabinho para essa flor por aí por cima. Eu vou marcar um cabinho aí por cima para que fique melhor visível para você, melhor compreendido. Olha só um pouquinho de branco, eu faço uma marquinha e deixo parecer que tem um cabinho aí. Eu enchi o meu botãozinho todo com vermelho escarlate, ou escarlate, né? Enchi ele todo com vermelho escarlate. Agora, eu vou começar a colocar as sombras com o vinho. Você tá vendo que os meus risquinhos estão todos aparecendo aí bem forte, não é isso? Para essa pétala aí embaixo, eu fiz uma circunferência nela com o vinho, um desenho de uma circunferência. Preenchi, olha, essa circunferência com o vinho. Eu não preciso levar tinta demais. Eu preciso sombrear essa circunferência inteira, dando uma profundidade. Agora, eu vou brincar um pouquinho com as bordas dessa pétala. Tá vendo? Aí embaixo eu também vou escurecer um pouco. Primeiro eu vou distribuir todas as minhas sombras, depois eu venho com luminosidade. Embaixo dessa sépalazinha, a gente pode colocar uma sombra também assim mais marcadinha. Aí é uma separação também de sépala, a gente escurece a que tá embaixo, aliás, de pétala. A gente escurece quem tá embaixo. Olha só, vou escurecer bem isso aí. Não precisa puxar muito longo, viu? Essa sombra, a gente não precisa puxar ela muito longa. Para essa que tá em cima, veja que eu coloquei uma sombra que vai para dentro e que vai para fora. Então, eu vou esfumaçando esse vinho em cima desse vermelho e vou deixando por enquanto assim. Essa parte aí de baixo, no encontro da flor e essa sépalazinha, eu vou escurecer um pouquinho. Tem esses desenhos aí, né, central. Eu vou logo fazer a separação do que tá por trás e essa que está aí na frente. Vou escurecer bem, sem muita preocupação com esse detalhezinho aí central. Depois, um pouquinho de luminosidade vai trazer ele à frente novamente, vai fazê-lo aparecer. Coloquei uma sombra para essa dobrinha aí. Vou colocar também um pouquinho de sombra nesse cantinho. E para as sombras, já está bom. Veja que eu marquei bastante, né? Aproveitei, saí aproveitando os risquinhos que estavam aí aparecendo do meu desenho. Isso que eu tô usando agora é o rosa chá e eu vou colocar as luminosidades da minha flor com ele. Vou colocar vou buscar de volta aquele desenho que tinha ali dentro. Ele ainda estava aparecendo, não sei se dava para vocês verem em casa, mas ainda estava aparecendo. Eu só coloquei luminosidade na parte de cima dele. Aí, eu coloquei também um pouquinho de rosa, um pouquinho de luminosidade, esse rosa chá. Vou descer até embaixo para fazer uma separação boa. Essa pétala que tá na frente, ela pede uma luminosidade também. Aí, eu vou marcar bem a separação dela das outras. Principalmente essa região de cima. Essa região de cima é a parte que tá mais afora, tá mais acima mesmo, né? Ela não tá nem voltada pro chão.
e ela pede boa luminosidade. Esse cantinho aí também, vou colocar luminosidade para ele. Não precisa ser uma luminosidade muito expressiva nesse espaço. Vou fazer o contorninho, olha, descendo para essa parte aí de baixo. Porque essa parte aí de baixo é a continuidade desse pedacinho de pétala aí em cima. Então, a gente vai colocar luminosidade ou risquinho, contorno, trazendo de cima até embaixo. Aí, eu vou colocar luminosidade também. Já vamos separando bem essa pétala de cima dessa de baixo, né? Quando a gente coloca essa luminosidade. Observe que é um botão grande, é um botão sem muitos detalhes. Se você prestar atenção direitinho onde eu tô colocando sombra e onde estou colocando luz, vai dar para você fazer ele direitinho aí na sua casa, tá? Sem muitas preocupações. Eu preciso de bastante luminosidade para essa região central dessa pétala, para a gente ganhar um pouco mais de volume para ela, né? A gente deixar a nossa rosinha mais arredondada, mais esférica. Aí, eu vou melhorar esse contorno. Vamos emendar bem esses tons. Lembrando que para toda essa pintura, fundo eu só usei até então cinza lunar e azul marinho. Folhas, botões, cabinhos, eu só usei verde, oliva e branco. E para essa flor, eu só usei o vermelho escarlate, vinho, e então agora eu estou usando o rosa chá. E será só isso. É um desenho grande, mas eu quero fazer ele assim mais tranquilinho, menos emendas de tinta, mais simples, para que você possa desenvolver, tá fazendo ele aí na sua casa com facilidade, tá bom? Tô colocando um pouco de luminosidade para essa região aí também. Esse pincel que eu tô usando, gente, é o pincel número 8, ele não é um pincel grande não, viu? Preenchimento da rosa, eu gosto de fazer assim, o contorno dela inteiro com o pincel número 8. Aí, como ela é grande, a parte central, eu pego um pincel 14 e termino de preencher, porque assim fica um trabalho rápido. Mas para detalhar, o pincelzinho número 6 tá bom, número 6 ou número 8. Depende da facilidade que você tenha ou da situação que esteja o seu pincel, né? De repente, ele tá um pouquinho difícil de trabalhar, então o menor é melhor. Se ele tiver um pincel bem cortado, bem lixado, então, pincel número 8 até um pincel número 10 dá para você fazer. Tô só colocando, levando assim um toquezinho mais de luminosidade para algumas regiões. Buscando emendar bem esses tons. E para hoje, gente, eu vou parando por aqui. Olha só o resultado da pintura do nosso botãozinho. Logo mais eu volto pra gente pintar o restante, tá? Beijos e até o nosso próximo vídeo. Tchau!